Segundo livro de Reis, capítulo 2, e eu vou ter que ler um trecho meio longo, vou ler 14 versículos. Não é comum, né, a gente ler um trecho tão longo, mas é uma história única. E eu não tentei cortar, mas não corta não tem jeito, né? O momento é inteiro, né? Segunda Reis, capítulo 2, dos versos 1 a 14. A palavra de Deus diz assim para mim e para você. Segunda Reis 2, 1. 2, 1. Encontraram? Amém? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo quanto vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: você sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: eu sei, calem-se. Disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: você sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça. Respondeu ele: eu sei, calem-se. Disse-lhe, pois, Elias: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, e elas se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: peça o que você quiser que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço que me dê por herança a porção dobrada do teu espírito. Disse Elias: dura essa coisa que pediu. Mas se você me vir quando for separado de você, você terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Enquanto caminhavam e falavam, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, os separou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu clamou em alta voz: meu pai, tu eras como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias tinha deixado cair e voltou às margens do Jordão. Tomou o manto, feriu as águas e gritou: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Palavra de Deus para você e para mim. Senta no teu lugar, amém? Um texto clássico do Antigo Testamento, que a igreja na Pentecostal ama, e eu vou me aventurar aqui. Mas hoje eu queria pregar para crente. Vou estudar um tema hoje para crente de verdade. Não é quem está pensando em ser, nem para quem acha que é. É para quem está disposto a se render inteiramente ao Senhor, assim, e viver sob o absoluto controle e direcionamento dEle, amém? E para quem é assim, para quem decide isso, tem algo muito importante que nós temos que nos apossar nessa noite. Porque eu já disse esse ano, não sei se foi esse ano passado, que o nosso Deus é um Deus de movimento, né? Deus não é um Deus, aliás, você ouviu aqui domingo? Deus não é um Deus que fica sentado parado. Deus não é um Deus que, não, o Senhor caminha, o Senhor vai em direção aos seus, o Senhor é muito dinâmico, Ele não se limita nem ao tempo e ao espaço, Ele não se limita aos templos, Ele não se limita aos cargos, o Senhor se movimenta. E assim, para quem se rende a Ele, para quem está inteiramente sob o governo, o direcionamento do Senhor, isso não pode ser desprezado. Isso que nós vamos ver hoje, é isso que o Senhor é. Crente não é um trem parado. Crente não é parado, mas caminha, e por caminhar passa por estágios na sua vida. A vida de um crente é uma vida que se movimenta, e ela passa por etapas, por estágios. E eu vou dizer isso porque muita gente, talvez erroneamente, pode pensar que quando nós já estamos com o Senhor, nós já somos crentes, nós já nos convertemos,
dá para a gente dar uma parada, né? Dá para a gente estacionar, dá para a gente, talvez não precisa buscar mudanças, porque Deus vai fazer e tal, e a gente pode pensar isso. E eu queria dizer para você, isso é um ledo engano, não é verdade. E eu falo isso a partir dos testemunhos que a Bíblia nos dá sempre. Pois quem acha que assim deve ser, se esquece que Deus se movimenta, que Deus não para, Deus é muito dinâmico. Mas se nós paramos, nós vamos acabar sozinhos enfrentando as lutas dessa vida. Porque o Senhor não para, Ele nos propõe essa dinâmica sempre movimentada, né? Crente, então, é alguém que se movimenta. Crente sai do seu lugar, crente muda, crente sabe que a sua vida com Deus passa por estágios, por etapas, enquanto está caminhando. Isso como parte de todo o processo de melhora, de aprimoramento que Deus quer para a nossa vida. O Senhor, Ele tem como propósito melhorar a tua vida. E desse aprimoramento, dessa melhora, isso implica movimento e, ao se movimentar, etapas a serem percorridas. Está claro isso? E eu digo isso porque isso é o testemunho da vida de um homem chamado Eliseu. Aliás, não só ele, mas hoje especificamente ele, que nós lemos. E por isso eu convido você a entrar comigo nesse momento que eu li da vida dele, e no testemunho dele, porque Eliseu foi um homem que percorreu uma jornada, e ele foi um homem muito agraciado por Deus. Eliseu, em toda a sua vida, ele foi um homem de uma unção extraordinária, de uma autoridade na terra que, eu queria dizer para você, é como poucos. Ele foi a presença do Senhor, era uma constância na vida desse homem, honrando as suas palavras. Eliseu, e eu não sei se você quer isso para a tua vida, não sei se você imagina isso da parte de Deus, toda a autoridade, toda a presença do Espírito Santo de Deus movimentando todas as coisas, mas se quer, eu quero que você fique muito atento, porque Eliseu foi um homem espiritualmente muito edificado. A Bíblia Sagrada fala coisas extraordinárias dele. É um testemunho que nós não podemos deixar passar. Só para você ter uma ideia, no segundo livro de Reis, capítulo 13, narra a morte dele. A partir do verso 20, diz que Eliseu morreu. 2 Reis 13. Diz assim o texto, olha, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, naquela época, bandos de moabitas costumaram invadir a terra, à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns estavam enterrando um homem, é um enterro, né? Estavam enterrando um homem, eis que viram um bando se aproximando, então eles jogaram o homem na sepultura que tinha sido de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Tão poderosa era a presença de Deus na vida daquele homem, que até depois de morto, estava produzindo ressurreições. Coisa louca, essa forma da Bíblia dizer sobre esse homem. Coisa louca desse mover espiritual de Deus na vida dele, uma coisa extraordinária. Ele é um exemplo de crente que eu acho que todos nós devemos buscar. Um testemunho da Bíblia serve para isso. Nós temos que buscar os exemplos dos testemunhos. Agora, observe que o texto que nós lemos fala do princípio do ministério. Eliseu tinha acabado de ser chamado por Elias. E isso aqui, isso que eu li para vocês, me mostra 4 estágios que Eliseu precisou passar até ele assumir esse papel de destaque diante do Senhor. 4 estágios que ele passou para ele viver aquela vida que Deus queria dar a ele. Isso é muito importante para nós. E eu entendo que a partir do momento em que Elias chamou Eliseu para ser o seu discípulo, tudo que Elias fez para ensiná-lo no caminho que traria sobre ele toda aquela autoridade espiritual que Deus queria dar, deu a Elias e queria dar a ele. Então tem uma trajetória importante aqui, porque crente sem autoridade espiritual é crente patinando na vida. Você tem que saber o que você busca diante de Deus. Deus quer nos dar autoridade espiritual, nós temos que ter em nome de Jesus. Mas veja, a cena que nós lemos é a do arrebatamento de Elias. Uma cena conhecida, todo mundo sabe dessa coisa de Elias ser levado aos céus numa carruagem de fogo, né? Nela nós vemos o profeta indo aqui a 4 lugares diferentes, caminhando numa rota que levaria ao arrebatamento de Elias. E, consequentemente, a transferência de toda a espiritualidade de Elias para Eliseu. Está comigo aqui? Entende aqui o que nós estamos lendo? Então veja, Elias e Eliseu partiram de um lugar, de Gilgal. Eles estavam em Gilgal. E Elias diz, olha, fique aqui em Gilgal, porque o Senhor está me mandando ir a Betel. Elias diz, bom, tão certo como vive o Senhor e você, que eu não vou ficar aqui não, eu vou com você para Betel. E ambos foram para Betel. Lá em Betel, Elias diz mais uma vez, fique aqui em Betel, porque o Senhor está me mandando ir até Jericó.
E Eliseu, pronto, eu ficar aqui, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu vou com você para Jericó. E eles foram, os dois, para Jericó. E uma terceira vez, em Jericó, Elias diz: Eliseu, fique aqui porque o Senhor me mandou até o Jordão. E pela terceira vez, Eliseu retruca: tão certo como vive o nosso Deus e como vive a tua alma, eu não te deixarei. E ambos foram para o Jordão. Bom, lá no Jordão, você conhece o texto, eu li para você, diz que Elias e Eliseu se aproximaram do rio, Elias pegou o seu manto, dobrou e bateu nas águas do Jordão, e as águas abriram. E eles passaram o rio a seco. O texto diz então, que Elias do outro lado diz a Eliseu: diga o que você quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de você. E ele pede o quê? Presta atenção aqui: eu quero porção dobrada desse espírito que está aí com você. Eu quero o dobro disso, eu quero essa unção comigo, eu quero ter essa autoridade espiritual em minha vida, em dobro, aliás. E diz o texto que Elias diz: olha, o que você está pedindo não é nada fácil, mas foi feito. E com isso, Elias foi levado aos céus e Eliseu assumiu o seu lugar com toda a autoridade espiritual que ele havia pedido. Isso aqui, queridos, já me dá uma convicção muito firme de que o Senhor tem muito mais do que a gente imagina para nos dar. O Senhor quer nos revestir de muito mais daquilo que nós pensamos. Deus pode nos dar infinitamente mais do que nós sonhamos e imaginamos, a Bíblia diz isso. E eu quero que você tome posse. Ele pode preencher a nossa vida para muito além da nossa capacidade, que eu chamaria de limitada. Mas para isso, a partir desse, vamos dizer, treinamento que Eliseu passou, eu entendo aqui que nós temos que percorrer talvez estágios nessa caminhada com Deus, entende assim? Um Deus que é movimento, que anda, que nos chama para ir com Ele, um Deus que quer nos revestir de toda a autoridade do mundo, autoridade espiritual na terra. Precisa que nós então caminhemos com Ele e passemos por estágios. Nós precisamos alcançar alguns lugares espirituais dentro de nós, porque às vezes eu vejo que a gente é muito limitado, a gente às vezes é muito racional, e a gente não busca a espiritualidade que o Senhor pode derramar, a autoridade que o Senhor quer nos dar através do seu Espírito. E eu quero já te adiantar: não se conforme não, nunca se conforme com uma vida espiritual meio parada assim, sabe? Uma vida que a gente não vê o Espírito Santo de Deus movimentando as coisas na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida espiritual, sei lá, anêmica, não pode. Nós temos que buscar do Senhor. Eliseu me ensina, nós temos que caminhar e alcançar o que o Senhor tem. Ele buscou, ele quis, eu não vou abrir mão, e eu quero mais do Senhor. Isso tem que nos ensinar em nome de Jesus, amém? Isso é um direcionamento para as nossas vidas. Agora, outro comentário que eu quero falar para vocês é assim: na Bíblia Sagrada, nomes não são simplesmente como a gente entende nome hoje. Porque nome contém sempre um significado simbólico do que aquela coisa representa. Por exemplo, o nome nunca eu falo José, Antônio, então quem é? José é aquele que eu conheço ali. Mas na Bíblia não. Por exemplo, o nome Eliseu é Deus. Eliseu significa Deus é a sua salvação. Não é simplesmente um nome próprio como nós entendemos. Então os nomes que estão na Bíblia não é uma maneira só de lembrar do lugar ou da pessoa. Nome tem um simbolismo, nome tem um significado. E aí o texto diz aqui que Elias conduziu Eliseu a pedido do Senhor por 4 locais, e cada um deles indica o estágio espiritual da vida. Eu quero meditar com você sobre isso. Eu fui tentar pensar nesses nomes aqui, e eu fiquei meio atônito assim, sobre o que a Bíblia fala de cada lugar deles. Então, antes de Eliseu receber a unção dobrada, o dobro da manifestação do sobrenatural de Deus sobre a sua vida, ele não aceitou de jeito nenhum ficar parado, esperando onde estava. Não é isso? Fique aí e me espere. Não, Senhor. Aqui eu já vim, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir contigo, eu quero ir para onde o Senhor está te mandando. Ele desejou ir com Elias para os lugares que o Senhor estava pedindo, que Deus estava mandando. Ele desejou passar pelos 4 lugares aqui, e esses lugares indicam 4 estágios que Eliseu precisou passar para receber do Senhor a grande tarefa e se transformar no grande homem de Deus que ele foi. E isso não tem nada de acaso, porque se ele precisou passar, entenda algo, talvez nós também precisamos. Porque Deus tem planos na tua vida, você entende isso, sim ou não?
Deus quer fazer coisas em você e através de você. Para isso existe o Espírito Santo de Deus, para vir te ungir, para te dar autoridade. Mas às vezes nós não conseguimos, por quê? Porque a gente não caminha, a gente não alcança essas etapas aqui, e a gente às vezes não vive essa experiência. Esse momento de Eliseu, talvez esse testemunho de Eliseu, estava nos chamando para entender que Deus espera um crescimento espiritual. Ele deseja que o seu povo possa viver experiências sobrenaturais neste ano. E nós temos que buscar isso em nome de Jesus, amém? É muito importante. Então eu quero pensar cada um deles com vocês. E o texto diz que, em primeiro lugar, o Senhor levou Elias e Eliseu e eles foram. O Senhor pediu para Elias ir e Eliseu fez questão de ir, uma questão absoluta de ir, em primeiro lugar, para onde? Gilgal. Não é isso que diz a Bíblia? Eles estavam em Gilgal, foram para Gilgal? Pois é, essa primeira fase do que eu chamaria desse crescimento espiritual de Eliseu, depois que ele foi chamado, foi em Gilgal. E eu fui tentar entender na Bíblia que lugar é esse, e o significado desse nome. E eu quero te dizer o que a Bíblia diz, o que significa isso. Muitas coisas aconteceram nessa cidade, Gilgal. Mas veja, entretanto, uma coisa que ficou marcada na história de Israel, é o lugar onde depois que o Senhor disse para os israelitas saírem do Egito, esses que saíram do Egito não entraram na terra prometida, você sabe disso? Nenhum deles, sabe por quê? Porque eles só sabiam murmurar. Então quem entrou na terra prometida foram os seus filhos e filhas. A Bíblia diz que os que saíram do Egito não entraram, a não ser Josué e Calebe, só os dois. E quem entrou? Os filhos e filhas dos que saíram depois de 40 anos. E eu quero que você leia comigo, porque o texto diz aqui, depois que os filhos dos israelitas entraram na terra, Josué, antes de entrar, fez o quê? Circuncidou todos os filhos para tomarem posse da terra. E aí Josué capítulo 5, verso 7, diz o seguinte, presta atenção aqui. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou para tomar posse da terra. Eles ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, presta atenção aqui, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Hoje eu removi de vocês toda a vergonha da vida que vocês viviam lá atrás. O nome disso é Gilgal. Amarra comigo aqui, porque aqui tem a primeira dimensão de uma etapa importante da nossa caminhada com o Senhor, porque Eliseu foi chamado, e para se tornar o grande profeta, experimentar sobrenaturais da parte de Deus. Eliseu experimentou milagres extraordinários, viveu uma dimensão espiritual como poucos. Ele precisou ir primeiro até Gilgal, primeira parte da sua formação. Isso significa que Deus teve que remover toda a humilhação e a vergonha de tudo que ele havia vivido até ali. Por isso Gilgal é tão importante. E você acha que só com ele? Tem crente de verdade aqui nessa manhã? Tem crente chamado pelo Senhor e alcançado pelo Senhor nessa manhã? Querido, Deus está caminhando e Ele está nos chamando. Mas na caminhada com Deus nós vamos passar por etapas. E aqui tem um primeiro momento importante. Quando Deus nos chama, é a mesma coisa. Quando Deus nos chama, meu irmão, existem estágios para que nós possamos viver a espiritualidade que Ele tem para nós. Mas para isso você precisa ir até Gilgal. O que significa isso? Você precisa ver removido da tua vida toda a vergonha do passado, a culpa daquilo que já aconteceu, as acusações que sofrem sobre nós, do que não faz parte da nossa vida mais. Isso existe sim ou não? Eu conheço um monte de gente que viveu lá, que viveu coisas lá atrás, mas eu já encontrei o Senhor me perdoou de tudo aquilo que eu vivi. Sim ou não? Mas presta atenção, o Senhor é o Deus que nos perdoa. Isso é bem importante. Essa etapa é importante porque sem ela o resto se compromete. Nós tínhamos que parar tudo e tirar de dentro de nós aquilo que o Senhor chama de vergonha do nosso passado. Porque normalmente o Senhor vem, nos alcança, nos chama e nos perdoa, sim ou não? Mas a maioria de nós não renuncia a isso e não se perdoa. Não se perdoa. E eu não sei se você toma ciência disso.
A pessoa ainda vive sob o peso daquilo que aconteceu, do que foi, de acusações, do que dizem que ela fez e do que era. Querido, nós precisamos ir até Gilgal, porque é lá que o Senhor remove todo tipo de acusação, de culpa, de condenação que há sobre nós. O apóstolo Paulo diz que aqueles que em Cristo Jesus estão, nenhuma condenação há. Por quê? Porque passaram por Gilgal, e o Senhor removeu toda a condenação, toda a culpa. Isso é muito importante na nossa etapa, isso é muito importante. Nós precisamos sim, às vezes a gente quer, não renuncia, a gente quer dar uma escondida. Não, nós precisamos admitir que aquilo que nós vivemos não era bom, mas sabe o que aconteceu? O Senhor já nos alcançou, e Ele escreveu uma nova história, querido. Ele escreveu uma nova história para nós, para a nossa vida, e por isso nós nos entregamos inteiramente nas mãos daquele que pode fazer novas todas as coisas. E não podemos ficar vivendo sob o peso da culpa do passado, daquela vergonha que nós tínhamos da nossa história, porque o Senhor já removeu isso da tua vida. Você entende isso? Isso é muito importante. Então presta atenção, muita gente não entende isso, e por isso não progride, não sai de onde está, não experimenta milagres, vive uma vida espiritual xoxa, não consegue nem orar. A verdade é que para viver o que Deus já planejou para cada um de nós temos que caminhar, nós temos que prosseguir, mas nós temos que ser como Eliseu e querer muito mais de Deus. Não pode ser uma acomodação, nós queremos mais do Senhor. Eu me encanto com esse homem, não, eu quero mais, eu quero experimentar o que Deus tem muito mais na minha vida. Qual é o tamanho de Deus? O que Deus pode fazer em minha vida? Me responda, o que Deus pode fazer na tua vida? Quem é que limita Deus? Eu quero mais. É isso que Eliseu me ensina. Mas para isso, em primeiro lugar, nós temos que abandonar completamente o que passou. Nós temos que crer que o Senhor já tirou de nós tudo aquilo que nos envergonhava. Isso é a promessa. Ele já nos perdoou, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Todos nós vamos para a igreja com uma história difícil, mas receba, o Senhor é Deus que perdoa e que escreve uma história nova, porque sem perdão é impossível escrever uma história nova em nome de Jesus. Então, querido irmão e irmã, esse ano eu queria te conclamar, vamos permitir, vamos buscar espiritualidade, experiências espirituais únicas, na medida de Eliseu. Vamos tentar viver coisas que você nunca imaginou. Busque mais do Senhor. Toma posse aqui desse texto. O Senhor, o teu Deus, te mandou para Gilgal. Ele já retirou da sua vida toda acusação, toda culpa, tudo aquilo que só de pensar talvez dê vergonha. Ele já retirou, e para isso você precisa tomar posse e caminhar com a cabeça erguida, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua vida durante esse ano, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Processo de Deus, etapa, estágio na caminhada com Deus. Mas ele tem um segundo lugar aqui que eu chamo a tua atenção, porque o Senhor pediu para Elias, e Eliseu fiz questão absoluta de ir, que foi para Betel. Eles estavam em Gilgal, o Senhor me mandou para Betel agora, então é para lá que eu também vou. Se a jornada do profeta em direção a tudo que Deus queria fazer começou em Gilgal, começou com Deus removendo a história passada de Eliseu, só lá ele não quis ficar, só lá também ele não permaneceu, mas ele desejou continuar, ele se moveu, ele foi além, ele foi para Betel. Elias foi, eu vou com você para Betel. E você sabe o que significa a palavra Betel? Beit El. Beit é casa, El é Deus. Betel é a casa de Deus. Tem casa de Deus na tua vida? É a casa de Deus. E aí eu quero que você tome posse disso, porque é o segundo estágio que passa um servo, uma serva de Deus, que deseja viver num tempo espiritual, em 2025 como nunca, é que precisa que nessa caminhada inclua a casa de Deus. Anda uma onda de dizer que crente não precisa de igreja. Crente pode ser crente em casa mesmo, assistindo o YouTube. Meu irmão, não cai nisso não. A segunda cidade mais citada na Bíblia depois de Jerusalém é Betel. Betel é a cidade. Por exemplo, foi em Betel o lugar que Abraão edificou o primeiro altar do Senhor na terra que Deus tinha mandado ele ir. Foi em Betel. Foi em Betel que Jacó, indo para casa dos seus tios, fez de uma pedra um travesseiro, ele dormiu, e ele teve um sonho com uma escada que os anjos subiam e desciam naquele lugar, sabe o texto?
E ele dormindo viu os anjos subindo e descendo, e ele ficou terrível, porque este lugar é a casa de Deus. Eu não sabia, este lugar é Betel. Foi ali, presta atenção, em Betel, durante muito tempo, que ficou a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus na terra entre as pessoas. Betel é a casa de Deus na Bíblia. É muito simbólico. Isso é muito importante, porque é interessante que na palavra de Deus, o segundo estágio desse treinamento de crescimento que Eliseu passou, é passar pela casa de Deus. Isso te diz alguma coisa? Não sei. É muito interessante lembrar que em nossas vidas isso é, e também é. Porque preciso dizer para você, depois que nós somos chamados pelo Senhor, para ter Ele conosco, para Ele caminhar ao nosso lado, para experimentar uma unção, depois que nós buscamos o Senhor para experimentar uma espiritualidade única, só tem um jeito, nós temos que passar pela nossa Betel, nós temos que passar pela casa de Deus. Isso é Bíblia, desculpa. O Senhor não nos deixa viver nesse mundão sem rumo. O Senhor não nos deixa viver sem direcionamento nesse mundo. O Senhor, para isso, prepara um lugar. O Senhor prepara um povo. O Senhor prepara uma comunidade para que você possa estar. E nesse lugar habita o Espírito Santo de Deus. E lá, através do agir do Espírito Santo de Deus, você vai ser cuidado, você vai ser cuidada, você vai ser amada, você vai ser tratado, você vai ser ensinado. Lá o Senhor vai continuar o teu processo de treinamento, de ensino, e Ele vai edificar a tua vida. Aonde? Na casa de Deus. Não é à toa que nós precisamos deste lugar. É lá que nós vamos ter abrigo, é lá que nós vamos ter uma palavra, é lá que vão orar por nós teremos comunhão. É lá que nós vamos poder crescer, se fortalecer espiritualmente, para experimentar aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Aonde? Na casa de Deus, que o Espírito chama o seu povo para se reunir. Aonde Jesus diria que Ele estaria? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle. Não é assistindo o jogo do Corinthians, é no nome dEle. Presta atenção. Porque da mesma forma, infelizmente a gente vê muita gente que o Senhor resgatou, mas não consegue viver aquilo que Deus planeja, não consegue viver os sobrenaturais, não consegue viver. Por quê? Porque muitas vezes não reverencia o lugar preparado pelo Senhor, para que Ele se manifeste em nós, e a sua glória seja sobre nós. Não honra, não busca, vai na igreja, vai, se der eu vou, senão, não. Nós precisamos da nossa Betel. Nós vivemos tempo em que está tendo uma obra do diabo tão ferrenha no meio do povo de Deus, e que aquela casa que deveria ser casa de oração, está vivendo sim um covil de ladrões. Desculpa, mas novidade nenhuma, porque Jesus já tinha avisado, né? Jeremias avisou, Jesus também avisou, então não tem novidade. Agora presta atenção, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, tem um estágio da nossa vida, na nossa jornada, que nós não podemos deixar de lado. Nós precisamos tomar posse disso. Sim, o primeiro momento, nós precisamos passar pelo nosso gigante, deixar para trás toda a vergonha do nosso passado, porque Deus nos perdoou. Agora nós precisamos dirigir até a nossa Betel, nós precisamos ir até a casa em que o Senhor se preparou para falar conosco, para manifestar em nossa vida. É lá que nós temos que estar, a casa que Deus preparou para que você seja formado segundo a vontade de Deus e experimente o mover do Espírito Santo em tua vida, em nome de Jesus, amém? Está claro isso? Nós temos um terceiro. Estão entendendo ou não? A minha viagem aqui? Estou viajando com Eliseu e Elias aqui. O terceiro lugar que o Senhor mandou Elias e Eliseu fez questão de ir foi para Jericó. Jericó. E Eliseu não se conformava de estar onde estava, porque o Senhor mandou ele estar em Betel, ele estava, mas o Senhor, como não para, ele caminha e fala para Elias: vamos para Jericó, vamos para outro lugar. E aí Elias fala: fica aqui porque o Senhor me mandou para Jericó. E aí Eliseu: quem foi que te mandou? Foi o Senhor. Quem? O Senhor te mandou? Então tire o seu cavalinho da chuva, porque se o Senhor mandou você ir para lá, é para lá que eu vou, e aqui eu não fico, eu quero estar onde o Senhor mandar. Sim ou não? E aqui eu quero que você tome posse aqui, querido, em nome de Jesus. O terceiro estágio desse aprendizado de Eliseu, que fez com que ele recebesse uma unção dobrada, para que o Senhor fosse Deus e através dele usasse a vida dele de uma forma tremenda, passava por Jericó.
Você sabe que depois que o Senhor removeu dos filhos do povo a acusação da vida passada, que eu li aqui para vocês, eles celebraram a Páscoa, e pela frente eles tinham uma jornada, eles cruzaram o Jordão e eles tinham uma jornada. Pela frente, sabe o que eles tinham? Uma grande batalha para enfrentar, porque pela frente tinham as muralhas intransponíveis de Jericó. É a caminhada, é o próximo passo da caminhada deles. Em Josué capítulo 6, narra esse momento que todo mundo conhece, que é um clássico também das igrejas pentecostais, que diz que o povo, para prosseguir na sua jornada, para tomar posse da promessa que Deus tinha dado da terra, tinha que passar por Jericó. Mas Jericó não estava disposta a permitir que o povo passasse. E a narrativa do capítulo 6 dá conta de que o povo, Josué consagrou todo o povo. Todo mundo se consagrou, se organizou, fez fila, colocou a arca na sua frente e caminhou por 7 dias, em volta da cidade. Nos últimos 7 dias deram 7 voltas, e depois das 7 voltas, eles tocaram trombeta, fizeram barulho, eles gritaram e gritaram alto. E sabe o que aconteceu? As intransponíveis muralhas de 20 metros de Jericó vieram abaixo, diz a Bíblia, em nome de Jesus. As muralhas ruíram. As muralhas que impediam o povo de continuar ruíram pelo poder do agir do Espírito Santo de Deus, do agir do Senhor. E isso aqui é muito simbólico, porque o terceiro lugar que o Senhor manda esses 2 homens de Deus, o estágio do aprendizado do profeta, foi passar por Jericó. E Jericó é o lugar onde as batalhas são travadas, meu irmão, mas também é o lugar em que as muralhas que se põem na tua frente caiam por terra em nome de Jesus. Jericó. E eu quero que você tome posse disso, porque eu estou falando da tua caminhada com Deus. É muito importante isso. Durante essa caminhada de vida com o Senhor, durante esse ano aqui, presta atenção, vai ter momentos em que oposições vão ser colocadas à nossa frente. Vão se levantar coisas, vão se levantar muralhas. Mas eu quero que você tome posse nessa noite, pelo agir do sobrenatural de Deus. Todas elas serão vencidas em nome de Jesus. Você toma posse disso? Todas elas serão vencidas, e isso é um processo, isso é um projeto de transformação pessoal. Deus começa nos levando para Gilgal, momento em que Ele remove toda a marca do nosso passado, depois Ele nos leva para a casa dEle, para cuidar, para nos amar, para ensinar, depois mesmo que aflições existam, porque no mundo nós teríamos aflições, segundo Jesus, sim ou não? No mundo vocês terão aflições. Presta atenção, mesmo que o mundo construa muralhas para te impedir, receba, elas cairão por terra em nome de Jesus, porque você está caminhando junto e nos passos que Ele diz para você caminhar, você está indo para os lugares que Ele te mandou ir, e assim o Senhor vai te ajudar. Eu quero que você tome posse disso, amém? A gente não pode ver a vida de um crente ruindo. O que tem que ruir é o que está impedindo ele de alcançar aquilo que Deus prometeu. É isso que tem que cair por terra. Não é o nosso ânimo, não é a nossa esperança, não são os nossos princípios. O que tem que cair é o que está nos impedindo. Queridos, entendam, as dificuldades colocadas na tua frente são como muralhas, mas elas não estão aí por acaso. Elas existem porque, mesmo que elas não tenham sido colocadas ali pelo Senhor, porque não foi, Deus não quer complicar a vida de ninguém, não, Deus não quer, não, mas o mundo é o que faz isso para te impedir. Entretanto, não se esqueça, Deus usa todas as situações deste mundo para o bem daqueles que o amam, as boas e as ruins, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, disse o apóstolo Paulo, sim ou não? E eu quero que você tome posse disso, porque tudo isso que colocaram para te impedir, vai ser usado pelo Senhor para o teu crescimento. Todas as dificuldades que se levantarem na tua vida, toda coisa dita, feita, vai ser levantada, usada pelo Senhor para a tua edificação, para o teu crescimento. Se um dos estágios aqui é Jericó, e Jericó significa algo que quer te impedir que os planos de Deus se cumpram na tua vida, saiba que os que se rendem, os que entregam totalmente a condução das suas vidas ao Senhor, terão o seu Deus derrubando de forma inexplicável todo impedimento, querido, para que o sobrenatural de Deus seja a medida do teu natural. Pode levantar o que quiser, mas vai cair por terra em nome de Jesus, porque Ele é Deus, é promessa do Senhor na nossa vida. Nada vai impedir a mim, não, o agir do Senhor através de você e em você, em nome de Jesus. Por isso,
conselho é o seguinte: na hora da dificuldade, não é hora de sentar. Na hora que o problema vem, não é hora de chorar. A hora que o negócio complica, é hora de fazer o que o povo fez. O fez o quê? Caminhou, deu roda, perseverou, cantou em alta voz, fez barulho. Porque, não se esqueça, o apóstolo Paulo perguntou em Romanos 8:38, o que é que pode nos separar do amor desse Deus que quer se manifestar em minha vida? O que é que pode me separar do amor de Deus? Versículo 38, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que vai impedir que Deus cumpra na tua vida os propósitos que Ele tem, os planos dEle? Nada. Mas velho, se levantou, pastor, se levantou para cair, se levantou de besta, porque o Senhor é Deus e Ele vai nos ajudar. Toma posse, Jericó, toma posse do teu Jericó aí, em nome de Jesus. É um estágio. Nós somos crentes, meus irmãos, crente de verdade, e nós não ficamos parados. Crente de verdade não espera cair do céu, não. Crente de verdade caminha em nome de Jesus. Nós nos levantamos e nós vamos atrás desse Deus que pode e deseja fazer muito mais, e é desse muito mais que eu quero. E por isso, presta atenção aqui, nós caminhamos e nós queremos muito estar onde o Senhor está. Isso é Eliseu, e por isso creia, porque se existe um lugar aqui em que as dificuldades vão se levantar, existe um Deus, que se você estiver no lugar que Ele te mandou, vai te ajudar, e as muralhas vão ter que cair por terra em nome de Jesus, amém? Quarto estágio, aliás último, estou correndo, né? O quarto e último lugar, que o Senhor pediu para Elias ir, e Eliseu falou, comigo também eu não vou arredar o pé, e por isso ele recebeu toda a unção, foi o Jordão. E aqui Elias disse mais uma vez, Eliseu, fica aqui em Jericó, que eu vou ali no Jordão, o Senhor me enviou, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Parecia um carrapato, e ambos foram juntos. Você acha que Eliseu andava atrás de Elias? Não, Eliseu andava atrás do Deus de Elias. Onde esse Deus manda, eu quero ir também, eu não vou ficar de fora disso. E Eliseu foi passar pelo seu Jordão. Presta atenção, o significado da palavra Jordão é o lugar onde se desce. Jordão é o nome do rio que cruza Israel de cima a baixo. Eu não sei se você sabe como é o nome de um rio que cruza. É o único rio mais longo, não é um grande rio, mas é um rio que cruza Israel. E o quarto e definitivo estágio da vida do profeta é passar pelo Jordão, é passar pelo lugar onde precisa descer, onde precisa se rebaixar, onde precisa se render à vontade de Deus. Querido, presta atenção. Aliás, o negócio vai além, porque na Bíblia Sagrada, Jordão é o lugar onde se desce, mas é o lugar onde se é curado. Quem lembra de 2 Reis capítulo 5, a história de Naamã? Tem crente velho aqui? Crente velho conhece isso como ninguém. A história de Naamã, querido, presta atenção, o poderoso general da Síria, era um general poderoso, mas era doente, ele tinha lepra, e ele teve que descer, se afundar nas águas do Jordão e sair de lá curado e purificado. Jordão é descer porque o Jordão fica num vale. Todo mundo em Jerusalém, onde estiver, tem que descer para o Jordão. Ele teve que descer para sair de lá curado e purificado. Foi nas águas do Jordão que as pessoas se arrependiam e desciam as águas e eram purificadas e batizadas por João Batista. É no Jordão. Foi nas águas do Jordão que muita gente foi batizado para poder nascer de novo e encontrar a salvação. Jesus se rendeu ao batismo de João e ele desceu as águas do Jordão para dizer, eu estou aqui como homem, eu me humilho diante da vontade de Deus. Jordão significa o lugar onde se desce. E eu quero que você medite nisso comigo, porque existe um estágio fundamental na tua vida, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa história, e para aqueles que aceitam descer, aqueles que aceitam ser humildes, se revestir de humildade mesmo até a ponto de se humilhar, alcançam a plenitude de vida que só o Senhor pode dar. A Bíblia diz que Deus não tem nada com soberbos, mas Ele honra os humildes. Ele exalta os humildes. Querido, em nome de Jesus. Depois que decidiu passar pelo Jordão, Eliseu finalmente recebeu a sua unção dobrada. Ele recebeu a capa de Elias.
Depois que ele desceu e se revestiu de humildade, ele estava pronto para assumir o posto tão almejado, mas aquilo que Deus tinha planejado para ele, substituir Elias, mas substituir de uma forma tão extraordinária. Isso nos diz alguma coisa? Precisa dizer, entenda, não tem agir de Deus, nem na vida e nem através da vida de quem não aceita descer, de quem não passa pelo Jordão, de quem de alguma forma não tem vida restaurada por Deus, para quem não se submete. Às vezes eu vejo aí uns testemunhos de uma altivez, sabe? De um nariz assim, sabe? Às vezes eu vejo pastores, é uma arrogância. Essa arrogância do que a gente acha não serve para Deus. Essas convicções que a gente acha que nos dá segurança não serve para o Senhor. Esse nosso achar, as nossas convicções, o individualismo desse povo que acha que não precisa de ninguém, que a gente não precisa deles, isso não serve para Deus. Presta atenção em nome de Jesus. Essa altivez de gente que pensa que é autossuficiente não combina com o estar, com o mover de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E eu queria dizer para você, Deus deseja sim fazer de você um instrumento usado na terra. Deus deseja este ano usar a tua vida de uma forma que você nunca imaginou. Eu creio nisso, eu tenho orado ao Senhor por isso, na minha vida e na vida dessa igreja, que o Senhor use este lugar de uma forma extraordinária, para que coisas inimagináveis aconteçam. Ele quer derramar sobre você de forma inexplicável o Espírito Santo de Deus. O Senhor está nos chamando nesse começo de ano para viver um ano mais espiritual, meus irmãos, e nós temos que buscar isso, e é isso que Ele deseja, e para isso nós não podemos estacionar, conformado com a vida, achando que já está bom, já estou fazendo, está bom, está bom, segundo a medida de quem? De Eliseu, é que não é, porque Elias era o maior profeta da história de Israel, não houve um profeta como ele, profeta como Elias nunca houve, tanto que a promessa que ele foi arrebatado aos céus, e os judeus esperam até hoje que ele volte do céu, tamanho o nome dele, só que Eliseu falou, eu não quero ser você não, eu quero ser o dobro, eu quero ser mais, eu quero ter de Deus muito mais do que você conseguiu. Nós não podemos nos conformar com a vida, nós temos que nos levantar e caminhar com Jesus, meus irmãos, implantando o reino que Ele nos chama, e sabe, a quem se movimenta, quem caminha passa por etapas, entende isso? Passa por estágios. Eliseu me ensina, que eu não posso me conformar diante do Senhor, e eu tenho que buscar mais, eu tenho que querer mais, não de uma forma, né, assim, de me achar, não, mas porque o Senhor pode e quer fazer muito mais. Agora, as pessoas vivem uma certa letargia diante daquilo que Deus pode derramar e não experimenta transformações, milagres, sabe? Não é o que o texto nos ensina em nome de Jesus, não é o que o testemunho nos ensina. Eu tenho que buscar sempre mais o quê? Mais Espírito. Eu tenho que buscar mais unção, eu tenho que buscar mais a presença de Deus, não é nós que fazemos, mais a presença de Deus na nossa vida, porque com mais dele, nós vamos experimentar mais do Espírito Santo de Deus em nós, e aí extraordinários acontecerão, em nome de Jesus, amém? Então veja, Deus deseja todo o tempo te dar unção dobrada, não deixe de crer nisso, usar a tua vida com uma autoridade que você nunca imaginou. Agora, entenda nessa noite, que tudo isso não se dará de qualquer maneira. Deus não causa confusão, Deus não causa bagunça. Por essa razão o Senhor está te dizendo que Ele pessoalmente preparou estágios para transformar a tua vida. Ele pessoalmente planejou etapas que você vai ter que passar para que tudo caminhe na medida que o Senhor deu. Porque nós somos chamados pelo Senhor, nós passamos por Gilgal, e quando a gente passa por Gilgal, Ele remove de nós toda a culpa, toda a acusação do nosso passado. De lá, nós somos levados para Betel, nós somos levados para a casa de Deus, para um lugar preparado pelo Senhor, para a sua habitação, e para que você cresça espiritualmente, para que você seja abençoado. De lá Ele te manda para Jericó, porque se levantam coisas quando você vai para a casa de Deus, e essas muralhas que se levantam, querem te derrubar, mas elas vão cair por terra em nome de Jesus, porque em Jericó elas caíram, na tua vida também vão. E de lá acabou? Não, de lá Ele vai pedir para você descer, meu irmão, você vai para o Jordão, porque você vai aprender que humildade é fundamental para que o Espírito Santo de Deus venha e faça extraordinários em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Entenda que essa jornada diz respeito à nossa vida com Deus, a relação do povo de Deus com Ele, não adianta pular etapas,
É um estágio de aprendizado, é um estágio de crescimento. Se pular etapas, vai se frustrar, vai ficar faltando coisas. Não adianta, não tenha pressa, não queira, não. Eu chamo a tua atenção, veja a qualidade de Eliseu. Uma coisa que eu quero que você leve para a tua casa hoje. Deus me mandou ir para tal lugar, fica aí, Eliseu. Tão certo como vive o Senhor, aqui eu não fico. Se foi Deus que te mandou para lá, eu também vou. E aí veja uma coisa que é fundamental. Aqui parado eu não vou ficar, eu vou contigo. Onde o Espírito Santo de Deus estiver, eu também vou estar. E você sabe o que é isso? É vontade. Nós temos que querer. É uma determinação de buscar o Senhor em todo o tempo, custe o que custar, onde o Senhor está, onde o Senhor está. Nós temos que ir. O Senhor está mandando, vá. Porque é assim que nós crescemos espiritualmente, assim que o Espírito Santo de Deus derrama a plenitude dele sobre nós em nome de Jesus. Essa vontade de perseverar, de não largar a mão, de não se afastar dos planos de Deus nem um segundo. Porque eu queria dizer para você, muitos começam e não vão acabar esse ano neste lugar. Eu oro para que acabe em outro pelo menos. Porque o Senhor é Deus, Ele nos fortalece. Mas a gente às vezes não persevera. Mas nós precisamos em nome de Jesus. Porque isso é fundamental para que tudo aquilo que Deus planejou na tua vida se cumpra em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam essa palavra? Digam glória a Deus. Vocês compreenderam que tem um processo que nós temos que passar? Se compreendeu, eu fico feliz. E eu peço para você aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus pela tua presença, Deus. Obrigado pelo teu falar. Obrigado pelos testemunhos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
Nós oramos ao Senhor, Pai, nessa noite, de posse, meu Pai, da Tua presença, do Teu Espírito, do Teu falar, Senhor. Nós oramos, Senhor, reverentemente, com todo o temor, diante do Senhor, para dizer ao Senhor: eis-nos aqui, meu Pai. Nós somos a Tua igreja, a Tua família, o Teu povo. Nós somos aqueles que creem em Ti, que confiam e entregam as suas vidas em Tuas mãos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos declarar com a nossa oração, nessa noite, que nós tomamos posse da Tua palavra, do testemunho que o Senhor deixou, Pai, do Teu servo, Pai, que viveu momentos extraordinários com o Senhor, e que nós, como Teu povo, como servos e servas de Deus, discípulos e discípulas do Senhor, queremos também viver nesse tempo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em todo tempo a caminhar, a não parar, Senhor, a não desistir, a não desanimar, mas a prosseguir. Mas não caminhar a esmo, sem destino, mas caminhar nos passos que o Senhor já está caminhando. Ajuda-nos a não parar, mas a seguir os Teus passos, a caminhar atrás do Senhor, porque o Senhor já caminha neste ano, nos direciona um lugar, o Senhor já tem um alvo, o Senhor já tem um foco para as nossas vidas, e o Senhor vai à nossa frente. Mas nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, porque é contigo que nós queremos estar. Se o Senhor vai, nós iremos, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos hoje que essa caminhada nos leva em lugares, em etapas, em estágios, em processos importantes que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não queremos passar por nenhum deles, pular nenhum deles, mas, Senhor, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu, do perdão derramado sobre nós, daquilo que o Senhor pretende fazer em nossa vida, na Tua casa, Pai, no lugar preparado para derramar a Tua bênção sobre nós, porque é na Tua casa que o Senhor ordena a Tua bênção, Senhor. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, tomar posse de tudo aquilo que se levantar contra a nossa vida. Nós teremos o Senhor conosco, à nossa frente caminhará o Senhor, meu Pai. O que é que vai se levantar, vai cair por terra em nome de Jesus, e eu tomo posse em nome de Jesus para a Tua igreja neste ano. E, Senhor, acima de tudo, nós queremos nos derramar na Tua presença, nos jogar, Senhor, nos Teus pés, para dizer: nós descemos, Senhor, nós mergulhamos nessas águas nesta noite. Nós queremos sair daí curados, Senhor, restaurados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor, pelo poder que há na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Restaura todas as nossas feridas, cura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado. E por isso nós descemos, nós humildemente nos humilhamos na Tua presença, porque restauração e cura só podem vir do Senhor. E nós te agradecemos, obrigado, meu Deus, como igreja, por esta noite, por esta palavra, por este momento precioso, por essa meditação. Nós te agradecemos, porque tudo isso que nós fizemos e recebemos, nós fizemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós nos reunimos e recebemos a Tua palavra, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém, graças a Deus, amém.